Olá, queridos amigos. É uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês para continuar o estudo da nossa série Jesus, o Restaurador da Vida. Hoje vamos estudar a lição número 3, que tem como título Jesus e a Restauração do Bem. Basicamente, vamos estudar sobre aquilo que aconteceu com o nosso mundo. Quando Deus criou esse mundo, tudo era perfeito. Não existia o pecado, havia harmonia entre as criaturas e esse mundo. Inclusive, havia uma relação muito maravilhosa entre o Criador e as suas criaturas também. Mas o que aconteceu? Como que o pecado surgiu? Por que o que impera hoje nesse mundo é a dor, a tristeza, a doença, as catástrofes e tudo aquilo que você conhece? Como começou tudo isso? Lhe convido que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus capítulo 13. Vamos ler uma parábola que tem como título a parábola do joio. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Está aqui. Disse assim: Outra parábola Jesus lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e se retirou. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Da onde vem, pois, todo esse joio? Ele, porém, lhe respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou o homem. Não, para que não seja que ao separar o joio arranqueis também o trigo. Deixa-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo colheiro para o meu celeiro. Vamos ler também o versículo 36 até o versículo 43, que aqui vem uma explicação. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para a casa, e chegando-se a ele os seus discípulos lhe disseram: Senhor, explica-nos essa parábola do joio que você contou. E ele lhes respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem, Jesus. O campo é esse mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Diz que mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos, todos aqueles que cometeram escândalo e praticaram a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Mas os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Então, basicamente, é o seguinte. Na parábola, aqui fala que o dono, o pai aqui, em outras palavras, ele semeou uma boa semente. Aqui está falando da criação desse mundo. Deus, ele criou esse mundo em um estado perfeito. Não havia pecado, não havia morte, havia harmonia. Quando você lê o livro de Gênesis, você vai descobrir que, inclusive, não havia morte entre os animais. Hoje, por exemplo, o leão tem que comer a ovelha para sobreviver. Hoje em dia, os animais se matam uns aos outros. Quando Deus criou esse mundo, não era assim. Os animais se alimentavam das frutas e do pasto. O ser humano também não matava animais para se alimentar. Era um mundo perfeito. Mas o que aconteceu? A parábola diz que certo homem, o inimigo, o maligno, ele veio e plantou à noite o joio, e o joio começou a crescer junto com o trigo.
Então, assim, quem estragou esse mundo perfeito é Satanás, é o inimigo. Deus criou esse mundo perfeito, mas quem trouxe o pecado, quem acaba com as nossas vidas até o dia de hoje, é Satanás. Obviamente, aqui a parábola fala muitos detalhes, inclusive fala sobre o julgamento e como no tempo do fim vai se fazer a separação entre o trigo e o joio, entre as pessoas justas e as pessoas ímpias, entre as pessoas que aceitaram a Jesus e entre aqueles que não aceitaram. Aqui fala que aqueles que decidem ser como o joio serão destruídos, e aqueles que serão o trigo serão colhidos no celeiro celestial. Agora, o que eu quero estudar basicamente com vocês são alguns princípios, alguns detalhes sobre esse conflito que aconteceu e sobre a entrada do pecado no nosso mundo. Então, eu lhe convido que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 12, para responder à primeira pergunta da nossa lição, que diz: aonde o mal começou? Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 até o 10. Diz assim: houve peleja no céu. Olha, o livro de Apocalipse, ele vai falar desde o início até o fim, como que foi a história da humanidade. E como que aconteceu o conflito entre o bem e o mal. Aqui diz que houve uma peleja no céu. Bom, não está falando aqui da terra. O conflito começa lá no céu. Disse: Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou lugar deles no céu. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Basicamente, aqui está falando sobre a origem do pecado, o conflito que aconteceu lá no céu. Houve um momento na história quando Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. E o livro de Apocalipse é um livro de símbolos. E aí vamos descobrir do que está tratando aqui. Alguma vez você já ouviu falar sobre os arcanjos? De acordo à tradição, especialmente dentro do catolicismo, se acredita que tem vários arcanjos. O arcanjo Rafael, arcanjo Gabriel, arcanjo Miguel, enfim. Só que quando nós vamos às Escrituras, descobrimos que apenas existe um arcanjo. E o nome dele é Miguel. Por que isso é importante? Porque o início do conflito entre o bem e o mal e a entrada do pecado tem que ver com relação aos anjos. Existem vários tipos de anjos. Existe o anjo normal, existe o arcanjo, existe o serafim, existe o querubim. É mais ou menos como num exército. Tem o general, o capitão, o soldado, o general, enfim. Então assim acontece com os anjos. Os anjos, eles têm duas asas, mas os generais, aqueles que estão acima deles, assim, os comandantes da hoste celestial, eles são os serafins e os querubins. Mas acima de todos eles, de todo o exército celestial, está um ser que se chama o arcanjo Miguel. Quem é esse arcanjo Miguel? A palavra arcanjo é uma palavra que vem do grego, de duas palavras, é a junção de duas palavras, né? Arche e ângelos. Ângelos são mensageiros ou anjos. Arche tem que ver com principal ou chefe. Em outras palavras, a palavra arcanjo significa o chefe, o comandante, o líder. Agora, Miguel é uma palavra que vem do hebraico. Min tem que ver com uma pergunta, quem é? E ele no final significa Deus. Na verdade, quando você vai para a Bíblia, você vai descobrir que muitos nomes de personagens bíblicos, dentro de seu nome tem ele. Pode ser no início, no meio ou no fim. Por exemplo, Daniel, Ezequiel, Elias, Eliseu. Enfim, ele. Ele significa Deus. Então, Miguel significa aquele que é Deus.
Quando você junta o arcanjo Miguel, significa assim, o chefe dos anjos, aquele que é Deus. Ou seja, o chefe de todo o exército celestial era o próprio Deus, especialmente da divindade, né? Assim, a pessoa seria o Filho, Jesus Cristo. Jesus, ele é o arcanjo Miguel. Ele é Deus. Por isso Miguel disse aquele que é Deus. Ou seja, houve um conflito lá no céu entre Jesus e o dragão que é Lúcifer, é um querubim. Houve uma batalha muito terrível e através dessa batalha que começou todo esse caos que nós hoje vivenciamos. Para entendermos um pouquinho mais, vamos para a segunda pergunta. Mas já coloca aí, marca aí a resposta no céu. A pergunta 2 diz assim: quem originou o pecado? Ezequiel capítulo 28. Vamos lá. Ezequiel capítulo 28. Aqui Ezequiel vai nos dar alguns detalhes sobre esse conflito, essa batalha entre Jesus e Satanás. Vamos ler o versículo aí, deixa eu ver. 14 até o 17. Diz assim: tu eras querubim da guarda ungido. Te estabeleci e permanecias no monte santo de Deus. No brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou pecado em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer o querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemplem. Ou seja, o pecado se origina com um querubim chamado Lúcifer. Eu já disse para vocês que os serafins e os querubins são os comandantes do exército celestial. Acima deles está o arcanjo Miguel, que é Jesus. Mas os querubins, eles têm uma característica importante. Os anjos normais, eles têm 2 asas, mas os querubins, eles têm 6. Eles são belos fisicamente, têm um esplendor maravilhoso, por serem comandantes. Agora, disse que Lúcifer era um comandante e era uma das pessoas que estava, disse aí, como protetor. Vocês estavam perto do trono de Deus. E ele começou a corromper seu coração por causa da sua formosura. Ele começou a se achar mais importante do que o arcanjo Miguel. Ele começou a se comparar com os outros anjos e ele disse: olha, eu não sou como qualquer anjo. Eu sou melhor do que todos. E ele começou a almejar ser como Deus. Disse, por causa dessa formosura, se corrompeu o coração. Disse, ele pecou. Ele se rebelou contra Deus. Ele levantou argumentos falsos contra Deus. E muitos anjos se uniram ao lado dele. Poucos anjos ficaram, ou outros anjos ficaram do lado de Deus, de Jesus, a maioria, na verdade. Quando você vai para Apocalipse capítulo 12, falando desse conflito, aqui apresenta um detalhe mais sobre essa batalha. Disse aqui, capítulo 12, versículo 4, falando aqui de Satanás, né, esse símbolo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Ou seja, disse que aqui o dragão, que está lutando contra Miguel, com a sua cauda levou após si uma terça parte das estrelas. Cauda significa engano, mentira nas profecias. E estrela tem que ver com os anjos. Ou seja, diante desse conflito, das mentiras que Lúcifer começou a lançar contra Deus, muitos anjos foram enganados e acreditaram nessas mentiras. Uma terça parte dos anjos se uniram a Lúcifer. Ou seja, de cada 3 anjos, um foi para o lado de Lúcifer e 2 ficaram do lado de Deus. E houve essa batalha, esse conflito. E nessa batalha, quem sai vitorioso
é Deus, o nosso comandante, o arcanjo Miguel. E Satanás e seus anjos foram lançados fora do céu. Agora, o que aconteceu após isso? Aí vem a terceira pergunta. O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Deus tinha acabado de criar o ser humano, ali estava Adão e Eva, e Deus lhes deu a liberdade deles se escolherem, mas Deus lhes deu uma ordem. Enquanto eles obedecessem essa ordem, eles estariam aqui reconhecendo que Deus é seu Criador, Deus é seu provedor. E essa ordem está aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o 17. Vamos abrir aí. Diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem. Ele disse: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Sabem, queridos amigos, quando Deus criou esse mundo, Ele criou três tipos de árvores. Esses três tipos de árvores está aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Diz assim, ó: Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores, agradáveis e boas para o alimento. Então, a primeira árvore é a árvore que Deus criou para a alimentação do ser humano, todas essas árvores ali. A segunda árvore, disse aí, e também disse que criou a árvore da vida, que está no meio do jardim. E também criou, disse aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, ali havia assim, as árvores que era para alimento do ser humano e de todas as criaturas. Também ali estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus somente proibiu que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso era uma maneira deles reconhecerem a Deus como seu Senhor e Criador. Agora, enquanto eles obedecessem, eles teriam a vida eterna e viveriam felizes nesse jardim. Mas agora vem aqui Satanás, ele não está feliz com as criaturas que Deus criou e ele vai fazer de tudo para corromper e semear o joio daquilo que estudamos na parábola. O que ele fez? Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, ali encontramos a história da queda do ser humano. Diz que Satanás possuiu uma serpente e, através da serpente, falou para a mulher, que era Eva, ele disse: Assim que Deus disse que não é para comer de toda a árvore do jardim. Ou seja, ele está adulterando aqui a palavra de Deus, porque Deus não tinha falado isso. Satanás está usando a própria palavra de Deus de maneira distorcida para enganar Eva. E Satanás também aqui não se apresenta como esse anjo de luz. Ele se apresenta aqui como uma serpente. Como assim, pastor? Existem muitas pessoas que pintam o inimigo como um ser com cauda, com chifres e tudo isso. Mas Lúcifer não é isso. Ele é um querubim. Ele era um anjo que tinha 6 asas, era um anjo lindo. Mas ele não se apresenta do jeito que ele era. Ele vai possuir aqui uma serpente. Por que a serpente? Porque de todos os animais que Deus criou, um dos animais mais lindos era a serpente. A serpente voava, a serpente tinha asas, era um animal muito belo. E Satanás usa isso para tentar enganar Eva. E ele faz isso até o dia de hoje. Ele tenta enganar o ser humano com aquilo que é mais atrativo, com aquilo que conquista os nossos olhares. E é assim que aconteceu com Eva. E eles disse, depois eles começam a ter uma conversa aqui, e Eva disse, mas Deus falou que não era para comer do fruto dessa árvore. E Lúcifer disse, não, Deus sabe que o dia que você coma, os vossos olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Você não precisa de Deus. Você pode determinar por você mesmo aquilo que é certo e errado, aquilo que se come ou não se come. Não precisa depender de um Deus. E lamentavelmente vocês sabem aquilo que aconteceu. Eva desobedeceu, pecou,
e deu o fruto para seu esposo, e Adão pecou também ao comer o fruto. Assim, o pecado entrou nesse mundo. Começou lá no céu, com um anjo, um querubim, Lúcifer, e através dele, através do engano, entrou nesse mundo. Se semeou o joio. Então, ali a resposta é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quarta pergunta diz assim: qual foi a essência do primeiro pecado? Aí vimos que a essência do pecado tinha a ver com a rebeldia. Adão e Eva, eles não obedeceram à ordem de Deus, eles foram rebeldes e comeram aquilo que Deus proibiu. A quinta pergunta diz assim: se Adão e Eva pecaram, né? O que é pecado, biblicamente? De acordo às Escrituras, o que é pecado? Abra sua Bíblia em 1 João capítulo 3, o versículo 4. Diz assim: todo aquele que pratica pecado transgride a lei, porque pecado é transgressão da lei. Pecado não é aquilo que você acha que é. Pecado é transgressão da lei. Lá no céu, Satanás, o Lúcifer, ele transgrediu a santa lei de Deus. Ele pecou. E ele levou que Adão e Eva também transgredissem a santa lei de Deus e pecassem. Agora, talvez você se pergunte e me diga, mas pastor, como é que Satanás levou Adão e Eva a transgredir a lei? Se o que ele fez foi apenas tentar para que eles comessem o fruto proibido. Pois é, nessa ordem que Deus deu a Adão e Eva, não comam do fruto, ali estava a santa lei, ali estavam os 10 mandamentos. Ao fazer que Adão e Eva comessem esse fruto, Satanás fez que eles transgredissem toda a santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Por isso que eles pecaram. Lhe explico um pouquinho melhor. Você lembra qual é o primeiro mandamento? O primeiro mandamento disse: não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, o único Deus é o Criador desse mundo. Não pode ter outro Deus. Mas quando Satanás tenta Eva, ele disse: olha, sabe Deus que o dia que você coma do fruto, os vossos olhos vão se abrir e você vai ser semelhante a Deus. Ou seja, Eva, você vai ser Deus. Você não precisa de ter um Deus aí. Você mesmo vai ser Deus. Ela estava transgredindo ali, quebrando o primeiro mandamento. O segundo mandamento disse: não farás para ti nenhuma imagem, nenhuma escultura do teu Criador. Eva, ao se colocar como querendo ser Deus, ela mesma estava se idolatrando, ela estava se tomando essa forma, aparentemente essa forma de Deus, idolatria. O terceiro mandamento disse: não tomarás o nome de Deus em vão. Quando Eva disse para a serpente: olha, Deus disse que não é para tocar nem para comer. Deus não tinha falado que não era para tocar. Pecado era não comer, tocar não era pecado. Mas Eva já estava acrescentando essas palavras. Ela estava tomando o nome de Deus em vão. Enfim, quando a gente avalia todos os mandamentos, vocês vão perceber que estava dentro dessa palavra. Não comas do fruto. O quarto mandamento fala sobre o sábado. Lembra-te dos dias de sábado. Por que guardamos o sábado? Porque é a maneira de reconhecer que Deus é o nosso Criador. Quando Eva comeu o fruto, ela estava dizendo assim, ó, eu não preciso de um Criador. Eu mesma posso ser Deus. Eu não preciso de alguém que determine o que é certo ou errado. Eu não aceito Deus como meu Criador. Ela estava transgredindo o quarto mandamento. O quinto mandamento disse: honra teu pai e a tua mãe. Eu te pergunto, você acha que Adão e Eva honraram seu pai celestial? Com certeza não. O sexto mandamento disse: não matarás. Ali não disse não matarás rápido. Disse não matarás apenas, pois demorar inclusive. Ao comerem o fruto, eles estavam se matando a si mesmos, suicídio. O sétimo mandamento disse: não cometerás adultério. Eles deviam ser fiéis a Deus. Eles foram infiéis. O oitavo mandamento diz, por exemplo, que não matarás, ou não furtarás. Eu lhes pergunto o seguinte: esse fruto a quem pertencia? Esse fruto pertencia a Deus, era a árvore de Deus, não era de Adão e Eva. Eles estavam pegando aquilo que não lhes pertencia. O nono mandamento disse: não falarás falso testemunho.
Eva, quando disse já, olha, Deus disse que não é para tocar, ela também estava falando falso testemunho ali, além de tomar o nome de Deus em vão. Finalmente, o último mandamento disse, não cobiçarás. O texto bíblico diz que quando Eva viu, a árvore era agradável, desejável aos olhos, e ela começou a cobiçar e desejar, esse fruto tem que ser meu. E por isso que ela comeu. Enfim, ela quebrou os 10 princípios da santa lei de Deus, por isso que ela pecou. Então aí a resposta é, o que é pecado? Pecado é transgressão da lei de Deus. A última pergunta. Qual é a consequência final do pecado e qual foi a resposta de Deus a todo o mal? A resposta está aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23. Disse assim, Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. O que Adão e Eva mereciam depois de desobedecer? A morte. Assim como você e eu também. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, o nosso Senhor. Todos nós temos pecado, todos nós temos sido também desobedientes, mas em Cristo Jesus encontramos o perdão para os nossos pecados. Então, não importa aquilo que você tenha feito no passado. Hoje você pode entregar a sua vida a Jesus, aceitá-lo como Senhor e Salvador e desfrutar desse perdão e dessa restauração que Deus pode trazer para a nossa vida. Não deixe que o pecado venha estragar a sua felicidade, destruir a sua família. Deixe que Jesus entre no seu lar e que Jesus transforme a sua família. Também não brinque com o pecado. Fuja dele. Tem muita gente hoje em dia que brinca com o pecado, começa a abraçar o pecado e não percebem que o pecado é destruidor. Só traz tristeza, lágrima e dor. Eu lembro da história de um homem que ele estava andando na sua carruagem, indo por um caminho, e de repente ele mandou parar a carruagem porque ele viu que na beira do caminho, da estrada, havia uma serpente que estava aí bem enrolada, aparentemente morta. O gelo, o frio, tinha feito que a serpente ficasse como morta. Ela estava congelada. Então o homem pegou a serpente e começou a levar nos braços. E a serpente não fazia nada, estava inconsciente. Só que enquanto eles avançavam, o calor do corpo fazia que o gelo pouco a pouco começasse a se derreter. Quando o homem menos percebeu, a serpente tinha cobrado a sua noção, agora estava ciente da realidade e essa serpente mordeu naquele homem e matou. O pecado é assim. O pecado ele se apresenta aí como inofensivo, como uma coisa agradável, divertida. E quando a gente começa a abraçar, ficar tempo aí, no momento que a gente menos espera, a gente sente essa dor da mordidura e o veneno do pecado vem estragar, vem destruir a nossa família. A única maneira ali é encontrarmos o antídoto do perdão em Cristo Jesus. Por isso te convido para que nessa noite você aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. Você gostaria de aceitar a Jesus? Então vamos orar. Querido Pai, o pecado vem destruir a nossa vida e a vida da nossa família. Mas convidamos que Jesus venha restaurar o nosso lar, a nossa felicidade. Por favor, Senhor, aceitamos a Jesus como o Senhor e o nosso Salvador. Lhe agradecemos pela sua palavra, pelo seu amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus venha lhe abençoar. Só lhe lembro que você tem uma tarefa, viu? A sua tarefa está aqui na página 13. Ali está o estudo adicional. Não deixe de estudar, viu? Na nossa próxima lição estudaremos Jesus e a oração. Que Deus te abençoe. Até a próxima.